Martim encontrou uma loja de brinquedos vintage em Lisboa, onde bonecas de porcelana com olhos tortos ocupavam prateleiras empoeiradas. O cheiro de cola seca e tecido mofado se misturava ao som desafinado de uma caixa de música tocando uma valsa trêmula. Ele hesitou antes de entrar, atraído por uma vitrine com um globo de neve rachado, cuja superfície opaca escondia o que parecia ser um templo egípcio em miniatura. Quando abriu a porta, um sino tilintou, e uma mulher surgiu de trás de uma cortina de contas de vidro. Vestia um vestido de renda antigo e um broche em forma de carrossel, cujas figuras de latão giravam em silêncio. Tatiana disse, estendendo a mão enluvada à dona da loja. Seus olhos pousaram sobre Martim como se já o esperassem. Sem perguntar o que ele procurava, apontou para um enigma incompleto em uma vitrine. As peças restantes estavam guardadas em uma caixa de charutos e, quando montadas, formavam um projeto de um trem em miniatura cujos trilhos coincidiam com linhas férreas abandonadas da cidade. Martim notou que as peças faltantes tinham símbolos semelhantes a hieróglifos desenhados em tinta dourada desbotada. Ele comprou o conjunto e passou dias montando no apartamento alugado, com as janelas fechadas contra o vento do Tejo. À medida que encaixava as peças, percebeu que o trem não era apenas um modelo. Os trilhos formavam um padrão repetido em mapas antigos da cidade, desenhados por engenheiros que nunca retornaram de expedições ao Egito. Na terceira noite, uma peça nova apareceu na soleira de sua porta, embrulhada em papel de jornal amarelado. O símbolo nela era idêntico ao encontrado em fotografias do Templo de Luxor, publicadas em um artigo sobre rituais secretos. Martim voltou à loja. Tatiana estava atrás do balcão, polindo uma lanterna de latão. Ele mostrou a peça nova, e ela sentiu, como se soubesse. Meu pai trabalhou nessas linhas férreas, disse ela. Antes de desaparecer, deixou anotações sobre passagens subterrâneas que não constavam em nenhum mapa. Martim sentiu um calafrio. Os trilhos do enigma, explicou ele, coincidiam com os túneis mencionados no artigo. Tatiana abriu uma gaveta e retirou um diário com capa de couro rachado. As páginas continham esboços de inscrições e cálculos astronômicos, além de referências a um código baseado nas estrelas, decifrável apenas à meia-noite. Naquela noite, seguiram os trilhos abandonados até uma passagem coberta por era e tempo. A lanterna de Tatiana iluminou marcas nas paredes idênticas às do enigma. Enquanto traduziam os símbolos, o ar ficou denso, e o som de uma locomotiva distante ecoou, embora nenhuma via férrea estivesse ativa ali há décadas. No final do corredor, encontraram uma sala com paredes cobertas de inscrições que brilhavam sob a luz da lanterna. Elas descreviam um ritual para alinhar estrelas e terra, usando o trem como uma espécie de chave. Ao tocarem uma pedra central, uma parte do chão deslizou, revelando uma maquinaria antiga, suas engrenagens parcialmente cobertas por areia. Martim reconheceu o mecanismo. Era uma réplica em menor escala do dispositivo encontrado no Templo de Luxor, supostamente usado para prever eclipses. Tatiana sussurrou que os sacerdotes do Egito haviam deixado cópias em pontos estratégicos do mundo, cada uma contendo fragmentos de um código maior. O trem, percebeu Martim, não era um brinquedo, mas um modelo funcional para acessar esses segredos. Antes que pudessem prosseguir, vozes abafadas soaram na entrada do corredor. Tatiana guardou o diário, e eles se esconderam atrás do maquinário. 3 figuras vestindo casacos longos e máscaras de animais entraram na sala, carregando ferramentas que pareciam misturar tecnologia antiga e moderna. Falavam em uma língua que Martim não entendia, mas os gestos indicavam frustração. Vasculharam o recinto, ignorando o maquinário, e saíram após marcar as paredes com tinta fosforescente. De volta à loja, Tatiana revelou que seu pai fazia parte de um grupo que estudava conexões entre as linhas férreas e os templos egípcios. Ele acreditava que os códigos nas paredes de Luxor não eram apenas mensagens, mas instruções para algo além de sua compreensão. Martim lembrou-se de um artigo sobre arqueólogos que desapareceram após tentar decifrar hieróglifos em túneis subterrâneos de Lisboa. Tatiana abriu um compartimento secreto no balcão e retirou uma fotografia desbotada. Seu pai ao lado de um homem que Martim reconheceu como autor do artigo sobre Luxor. Decidiram seguir as marcações deixadas pelas figuras mascaradas, que formavam um caminho até o rio. Sob a ponte mais antiga da cidade, encontraram uma entrada bloqueada por uma grade enferrujada. Usando uma das peças do enigma como chave, abriram-na e desceram por uma escada estreita. O ar estava carregado de um cheiro metálico,
e o som de água pingando ecoava pelas paredes. No fim da escada, uma sala circular continha uma mesa de pedra com um mapa celeste entalhado. Sobre ele, havia uma esfera de cristal que projetava constelações no teto, movendo-se como se vivessem. Tatiana posicionou as peças do enigma sobre o mapa, e as estrelas projetadas começaram a se alinhar com as marcações no globo de neve que Martim comprará. Uma porta oculta deslizou, revelando um corredor iluminado por luz azulada. No final, um recinto idêntico às descrições do templo de Luxor os aguardava, suas paredes cobertas de inscrições que brilhavam em resposta à esfera de cristal. Martim percebeu que os hieróglifos formavam um código binário, alternando entre símbolos do Egito e desenhos das linhas férreas de Lisboa. Enquanto decifravam a primeira sequência, uma vibração percorreu o chão. Parte da parede se moveu, expondo uma passagem para uma sala menor, onde um altar continha um artefato metálico semelhante a um relógio de sol, porém com ponteiros em forma de serpentes. Tatiana tocou os hieróglifos ao redor do artefato, e os ponteiros giraram, apontando para símbolos que correspondiam às coordenadas do templo de Luxor. Uma luz âmbar surgiu no centro da sala, projetando hologramas de cidades antigas entrelaçadas por trilhos invisíveis. Martim entendeu então que os sacerdotes não apenas deixaram mensagens, mas criaram uma rede de portais usando a geometria das estrelas e a engenharia terrestre. O trem em miniatura era uma chave, e cada peça do enigma representava um nó nessa rede. Tatiana, porém, hesitou. Seu pai escreveu sobre os perigos de conectar mundos diferentes, de como o conhecimento podia corromper ou libertar, dependendo das intenções. Antes que decidissem, as figuras mascaradas surgiram na entrada, segurando réplicas do artefato de metal. Martim e Tatiana se esconderam atrás do altar, o coração acelerado. As figuras mascaradas avançaram com passos firmes, suas mãos segurando os artefatos metálicos que brilhavam com uma luz fraca. Uma delas ergueu um objeto semelhante a um bastão de comando, e as paredes do recinto vibraram levemente. O ar ficou pesado, como se algo antigo estivesse despertando. Tatiana sussurrou para Martim: "Eles sabem sobre o código." Apertou seu braço com força, como se tentasse transmitir coragem através do contato. A luz âmbar no centro da sala começou a pulsar mais rápido, e as constelações projetadas no teto se deslocaram, criando padrões que pareciam se mover por vontade própria. Era como se o recinto inteiro estivesse vivo, esperando por alguém para completar a sequência. O líder das figuras mascaradas fez um gesto, e uma das pessoas levantou uma lanterna que emitia uma luz azulada. A luz iluminou as inscrições nas paredes, revelando novos símbolos ocultos sob a poeira. Martim reconheceu alguns dos hieróglifos, mas outros eram completamente desconhecidos. Eram palavras antigas, escritas em uma língua que nunca vira, mas que pareciam ecoar em sua mente como se já as tivesse ouvido antes. Tatiana abriu o diário de seu pai e folheou as páginas com urgência. "Estes são os mesmos símbolos," ela disse, respirando com dificuldade. Ele escreveu sobre isso, sobre como os sacerdotes usavam o trem para criar conexões entre mundos. Olhou para Martim, seus olhos cheios de medo e determinação. Agora eles estão aqui para impedir que isso aconteça. As figuras mascaradas aproximaram-se, e uma delas apontou o artefato metálico para a esfera de cristal. A luz âmbar no centro da sala se intensificou, e o mapa celeste começou a girar lentamente. Os ponteiros do relógio de sol se movimentaram, alinhando-se com novas coordenadas. Martim percebeu que estava prestes a descobrir algo além de sua imaginação, algo que poderia mudar tudo o que sabia sobre o mundo. Antes que pudesse reagir, uma explosão de luz irrompeu da esfera de cristal, envolvendo o recinto em uma aura dourada. As figuras mascaradas caíram de joelhos, seus artefatos caindo ao chão. O ar vibrou com uma música antiga, uma melodia que parecia sair diretamente das próprias paredes. Martim e Tatiana se olharam, confusos e fascinados. Tinham aberto uma porta que talvez nunca deveria ter sido encontrada.